Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Com as mudanças climáticas, as enchentes devem se tornar cada vez mais comuns. Aqui na Alesp, o projeto de lei do deputado Valdomiro Lopes, do PSB, propõe criar a campanha de cuidados e prevenção contra as doenças causadas por enchentes nas localidades do estado de São Paulo que sofrem com este problema. Este projeto está pronto para a ordem do dia, ou seja, ele já pode ser votado. Vamos debater o tema com os nossos convidados. Aqui com a gente, online, Luiz Gravina Pladeval, ele é presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Seja muito bem-vindo. Olá, Jeremias, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, espero colaborar com esse tema tão caro para a nossa sociedade e a gente vê aí o quanto tem impactado o Rio Grande do Sul. É verdade, e praticamente vários estados, infelizmente, já sofreram e vão continuar sofrendo com isso, né? Por isso que a gente está trazendo esse tema. Também com a gente, Juliana Terzi Maricato, ela é especialista em virologia, ela é da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para debater esse tão importante tema, cada vez mais importante. Deixa eu começar aqui com o Luiz. Ô Luiz, eu sempre peço para o pessoal fazer uma breve apresentação. Você é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, né? Já aproveita e faz uma diferenciação. O que é a área sanitária, o que é ambiental, como é que elas se misturam. E aí depois a gente já entra nesse tema que é tão caro aí para a gente, que é a questão das enchentes e as doenças que elas vêm trazendo. Por favor. Então, Jeremias, a ABS é a mais representativa entidade na área de saneamento e meio ambiente. Ela fez esse ano passado 57 anos de existência, e ela congrega todos os profissionais, entidades e empresas ligadas ao setor de saneamento e meio ambiente. A gente fala hoje muito em saneamento ambiental porque a gente tem os 4 pilares, né, do saneamento: água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos, né? E todos essas especialidades influenciam diretamente no meio ambiente. Então, não tem como dissociar, né, o tratamento, a coleta de esgoto da poluição dos mananciais. E a drenagem, né, que tem um impacto aí diretamente na qualidade e nas erosões, das encostas, né, toda a qualidade do próprio manancial que é utilizado para coleta de água depois, né? E o resíduo, que quando a gente também dispõe inadequadamente, ele polui os nossos mananciais. Então, o conceito é de saneamento ambiental, porque o saneamento impacta diretamente no meio ambiente. Nossa, agora o senhor fez uma excelente introdução, porque eu estava até falando aqui com a Juliana antes, falava, uma cidade, mesmo que ela tenha uma infraestrutura de saneamento boa, quando vem uma enchente, mistura água suja, água poluída, e aí todo mundo sofre, né? O senhor falou aí de resíduos que acabam contaminando. É incrível como a questão do meio ambiente ela é muito interligada. Então eu queria que nesse sentido o senhor nos falasse um pouco sobre as principais medidas de prevenção contra as enchentes, né? Porque como eu abri o programa, infelizmente elas em muitas partes do mundo vão estar mais presentes por causa da mudança climática. O que o senhor vê assim que nós acertamos, não acertamos neste combate? São Paulo já enfrenta isso aqui, a capital, há muitos anos. Nós tivemos as piscinas que resolveram boa parte desses problemas, mas ainda há muitos desafios. Queria que o senhor falasse um pouco deles, por favor. Então, o principal ponto é a qualidade da urbanização, né? Hoje a gente fala muito em cidades verdes, né? Hoje a gente está até voltando atrás e tentando incentivar mais áreas verdes, porque, historicamente, a necessidade de ocupação territorial, ela acabou sendo desordenada e, infelizmente, muitos municípios não tiveram esse planejamento adequado, né? Então, hoje nós estamos colhendo os frutos que são negativos da má urbanização. Então, o que a gente pensa em todas as áreas, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, um plantio, né, de uma área agrícola, também você tem que pensar no impacto disso no meio ambiente. A ocupação das nascentes, né, que são fontes de abastecimento de água. Então, está tudo interligado. A prevenção,
hoje ela está sendo mais corretiva, mas quando você pensa num projeto novo, já tem que se pensar na sustentabilidade também do impacto daquela urbanização na nova infraestrutura implantada, né? Então, hoje, a gente tem os efeitos das mudanças climáticas, não são diretamente ligados à drenagem, né? Porque o que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque foram atingidas mais de 470 cidades, é decorrência da mudança climática, que ela acaba ocorrendo a partir da má utilização dos recursos naturais do planeta, né? Não é uma questão pontual, né? E a prevenção da drenagem, aquilo como você já citou um pouco, né? A questão dos piscinões, que ajudam, né? Mas você veja, São Paulo, quando o avanço de urbanização, ela optou a cidade de São Paulo por enterrar todos os córregos, né? E aí a necessidade de fazer o piscinão é por conta disso, porque hoje o córrego não consegue espraiar como era na natureza. A gente lembra das marginais, a gente vê histórias, as marginais tinham todas as suas entranhas onde a água se espalhava naturalmente. Quando a gente analisa, essa área de fuga acaba desaparecendo. Então, é importante que tenha esse planejamento na hora de implantar e agora, de forma preventiva dos acidentes, é fazer o planejamento, principalmente com planos de contingências, né, que é o que a gente defende, que o bom gestor trabalhe com isso, né? Interessante, é um plano de contingência, depois o senhor pode falar mais para a gente. E o senhor lembrou bem que é uma questão que não é uma questão mundial, né? Mas o meio ambiente é como a pandemia, né? Afetou lá a China, Estados Unidos, Brasil, tá tudo interligado, né? Então a gente está aos poucos tomando consciência disso, entendendo um pouquinho mais que os ambientalistas nos falam aí há tantas décadas, né? Mas quando começa a chegar isso com mais força, mudanças climáticas tão acentuadas como a gente está vivendo, é que muita gente começa a dar atenção. Juliana, quando a gente não fez bem, digamos, o dever de casa, né? Ou mesmo, às vezes, escapa do nosso controle, como a gente já colocou, né? Aí temos as doenças causadas pelas enchentes, né? Aliás, deixa eu falar primeiro, pedir para você fazer uma rápida introdução também, porque você é uma pesquisadora, né? Inclusive, em virologia. Faz essa introdução para a gente. Sim, eu sou uma pesquisadora, professora de virologia, da disciplina de microbiologia, na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Estive também no laboratório trabalhando muito durante todos esses anos de pandemia, em projetos de pesquisa, em apoio ao diagnóstico. E a gente vê que esses problemas globais, né, como o Luiz também já falou, eles e você, eles estão afetando todo mundo, todas as cidades, todos os países vão começar a afetar, né? Então a gente vai ver uma crescente, infelizmente, né, uma frequência maior desses desastres naturais, e as doenças, elas são praticamente consequência de cada um desses, a vinda das doenças, o espalhamento das doenças, dessas situações, né, de calamidades públicas, por exemplo, como as causadas pelas enchentes, deslizamentos e outros. Deixa eu só fazer você pode complementar, mas a minha dúvida também é a seguinte, bactéria e vírus, porque você é especialista em virologia, né? Sim. E aí para o leigo a gente fala assim, o que vem, porque vem a enchente, vem aquela sujeira, às vezes as pessoas ficam dias com o corpo exposto naquela água. Sim. Então, várias complicações. Depois você explica isso para a gente, para a população, o que é vírus, o que é bactéria, que a gente vai falar das principais doenças que vêm com as enchentes. Mas desculpa te interromper. Com certeza. Não, eu só iria complementar que essa questão do planejamento urbano, de todo esse plano de ação, de tudo começar a ser pensado, o ambiente interagindo com as pessoas, interagindo com os micro-organismos, onde se englobam bactérias e vírus, é um conceito que hoje em dia está sendo muito debatido e muito incorporado, que é o conceito de saúde única, ou One Health, da Organização Mundial da Saúde, onde a nova filosofia é que a gente pense não só no indivíduo humano, mas no ambiente, nos animais que convivem com o homem, nos animais silvestres.
no meio ambiente e na saúde humana de forma integrada. Então, tudo isso a gente tem que pensar daqui para frente, incluindo todo o planejamento urbano, saneamento básico, de forma interligada, né? Não, interessantíssimo esse conceito, porque é como eu coloquei, né? A gente, desde lá nos primeiros anos, eu naquela época era ecossistema, né? Aí a professora mostrava lá que sei lá, um bichinho que se alimentava do outro, mas aquilo era uma cadeia, você não pode quebrar aquilo. Exato. E a gente, com a pandemia, isso ficou muito claro, né? E hoje, com os deslocamentos, então, qualquer coisa que afeta do outro lado do mundo, está nos afetando aqui. E a gente também, o que a gente faz aqui. Eu sempre dou um exemplo aqui que eu fiquei achei muito interessante. O grãozinho de areia do Saara vem parar na Amazônia. Então, olha, não tem coisa que não está interligado, né? Sim. Então, é fantástico a gente estudar sobre isso. Vamos falar um pouco das doenças, porque quando vem enchente, eu até marquei aqui para não errar, a leptospirose é uma das principais, mas são várias, por favor. Exatamente. Aí entra a diferença entre as bactérias e vírus. Então, todos eles são micro-organismos, ou seja, são organismos que você só consegue enxergar se você utilizar um instrumento, como um microscópio, por exemplo, mas que mesmo assim ele é capaz de causar doença. Então, a leptospira, que é o agente causador da leptospirose, é uma bactéria em forma de espiral. O Vibrio cholerae, que é o causador da cólera, é outra bactéria em forma de vírgula, é um vibrião. Por exemplo, as gastroenterites são também causadas por outros tipos de bactérias, que são pequenas celulinhas que conseguem se multiplicar e infectar os nossos órgãos, tecidos, pele, entram pela alimentação, né, pela boca. Já, por exemplo, as diarreias virais são causadas por ou enterovírus ou rotavírus, que são pequenas entidades moleculares, eles não são considerados 100%, isso é uma polêmica ainda no mundo da microbiologia, o vírus é um ser vivo ou não é? Na verdade, eles são entidades moleculares, eles transitam entre o vivo e não vivo, porque sozinhos eles não conseguem se multiplicar. Já as bactérias conseguem. Não sei se deu para esclarecer ficou um pouquinho. Bem explicado, sim. Ô Luiz, fica à vontade para complementar, né? Mas conforme a doutora Juliana vinha falando, me surgiu curiosidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, porque no primeiro momento a questão das doações e tudo mais, né? Mas eu não sei, uma tragédia como aquela, não sei se como é que se faz para lidar com essas doenças, enfim, né? Porque a água sobe, a água desce, enfim, toda essa condição. Eu acho que é uma curiosidade que a população tem também, por favor. Então, Jeremias, a realidade é que o contato com essas águas, o que acontece? O sistema de esgoto acaba se misturando com toda a água de drenagem. Então, aquela água que está lá, ela é uma água que já vem carregando material, né? Porque ela vem descendo o rio, já traz bastante areia, né? Bastante material solto, junta numa área alagada, toda a parte que está de tubulações de esgoto, o esgoto que deveria ir para a estação de tratamento acaba se misturando. Então, é uma água bastante poluída. E não tem como. Os resgates, a sobrevivência, o pessoal tem que ter esse contato, né? Então, realmente fica todo mundo exposto a esse tipo de bactérias e vírus, né, que acabam tendo essas doenças, como leptospirose. Nós, da ABS, a gente sempre defende que o saneamento ele é saúde pública preventiva, exatamente por isso. Porque o esgoto correndo a céu aberto e as crianças brincando, né, e geralmente em situações de baixa renda, acabam as crianças tendo contato com água contaminada. E a gente diz que, sendo uma saúde pública preventiva, quando você elimina esse contato, você tem menos gente indo ao setor hospitalar, né? Então, a gente acaba prevenindo as doenças de veiculação hídrica. Quando a gente tem uma situação como aconteceu
no Rio Grande do Sul, a doutora Juliana até pode complementar, é muito difícil combater isso, né? Eu acho que até tem medicamentos preventivos, né, que poderia se dado para a população, mas no caos que ocorreu, é muito difícil planejar tudo isso. E aí que eu comento, né, que isso, por exemplo, poderia estar num plano de contingências, né, depois do ocorrido, pode ser feito para tentar minimizar o impacto futuro. Como a gente comentou, o Rio Grande do Sul está numa fase de reconstrução, mas é muito difícil, né? Os hospitais lotados, toda a população ainda sem condições adequadas de sobrevivência, né? Falta comida, falta água. Quando a gente tem alagamento de tudo, a mesma coisa. Como é que a gente abastece esse pessoal de água limpa para beber, para tomar banho, né? Então, realmente é um desafio enorme o que a gente está enfrentando lá no Rio Grande do Sul e que podem ocorrer em outros locais, né? Isso que a gente acho que é o principal que é da nossa discussão é o que a gente pode nessa discussão colaborar para eventuais ocorrências futuras, né, Jeremias? Ô Luiz, quais são os agentes e quem poderia ser um coordenador nestes casos de tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul a questão das enchentes, mas aqui no estado de São Paulo, no litoral, a gente teve os desmoramentos, quando ali na região de Juqueí, enfim, é a Defesa Civil que poderia fazer todo esse controle? Ou essa coordenação? Então, a coordenação é do governo do estado, né? Eu acho que como o impacto no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que aconteceu aqui na Baixada, no litoral paulista, né? A liderança tem que ser do governo do estado, e aí tem que ter uma coordenação. Claro que a Defesa Civil o órgão mais adequado para fazer as ações de ataques, de garantia de qualidade das construções, tentar fazer as movimentações das equipes de socorro, né? Mas a liderança do governo do estado, junto com as entidades municipais, é fundamental. A gente está falando aqui de todas as áreas envolvidas, né? Não tem como. A gente fala de alimentação, de saneamento, da parte de escorregamentos de encosta. Então, os hospitais, né, os bombeiros, todo mundo tem que estar integrado. E aí a liderança, no meu entendimento, tem que ser da entidade maior, que é o governo do estado, que vai poder fazer a melhor coordenação das ações para minimizar o impacto da população. Entendi. Deixa eu voltar aqui com a Juliana. Juliana, a gente, só para retomar, então, a gente está falando aqui das principais doenças causadas pelas enchentes, né? Que com as mudanças climáticas elas vêm se ampliando. Nós temos um projeto aqui na casa do deputado Valdomiro Lopes, do PSB, que trata de criar campanhas em todos os momentos para que a população esteja cada vez mais atenta. E um outro aspecto é essa questão de políticas públicas que a gente está debatendo aqui. Mas na questão prática, né, Juliana, fica à vontade para complementar as principais doenças. A minha dúvida é, casos como o do Rio Grande do Sul, há alguma medicação, alguma coisa que possa se fazer ou antes ou depois de casos como esse? Sim, essa é uma ótima pergunta, é uma ótima questão, né, porque a gente realmente viu o quanto a gente não está muito preparado para enfrentar essas situações. Acho que o que aconteceu foi muito bonito de se ver, a solidariedade toda das pessoas, mas a gente realmente precisa de políticas públicas para isso. Então, assim, primeiro, remédios. Existem algumas dessas doenças, as quais a gente tem vacinas disponíveis. Então, alguns tipos de hepatites, a própria dengue para as crianças, algumas enteroviroses, temos vacinas, então é importante sempre manter o calendário vacinal atualizado. Mas, por exemplo, tétano é um outro problema importante, porque se a pessoa, e normalmente as pessoas se ferem, né, durante as enchentes, durante a tentativa de salvamento ou mesmo a tentativa de resgatar suas coisas. E existe outra bactéria importante, que é o Clostridium tetani, pode causar o tétano, uma doença que ela é muito rara ultimamente, porque a gente tem a vacina, mas nesses casos é muito importante ficar atento ao tétano e à leptospirose,
né, que é uma doença transmitida pela urina de animais contaminados, por exemplo, roedores, ratos. Então, nessa situação em que o Luiz falou que a água, né, da chuva e de outras fontes se mistura com a água contaminada do esgoto, que iria ser tratada e livre desses micro-organismos, não vai acontecer. Numa situação de enchente, mistura tudo e aí as pessoas vêm a adquirir essas infecções como a leptospirose, que teve casos até de agravamento. Então, nesse caso, é importante ter a medicação disponível, ter o atendimento, né, a população disponível. A gente viu que muitas unidades básicas de saúde e hospitais lá no Rio Grande do Sul também foram afetados. Então, você veja, com uma enchente... É quase uma situação de guerra, né? É quase uma situação de guerra, que é outra situação em que a gente tem o surgimento de doenças, porque você tem uma precariedade que vai desde a ingestão de água das pessoas, ou seja, o paciente, além de pegar uma infecção microbiana, bacteriana ou viral, ele já vai ter uma escassez de oferta de água, já vai estar em potencialmente desidratado, uma escassez de alimento e você tem uma escassez de serviço de saúde. Então, essas coisas esses fatores precisam ser muito bem pensados, porque hoje a gente precisa enviar as medicações, ter um espaço limpo, montar um hospital de urgência para atender essa população, que é uma coisa que o Brasil até então não era vamos dizer, acho que até a pandemia, uma realidade que a gente aqui no Brasil estava preparado ou costumava enfrentar, diferente de outros países onde a gente tem desastres constantes, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente tem aqueles desastres causados por furacões, então todo mundo já é mais ou menos preparado para o atendimento. E eu acho que, assim como o Luiz falou, a gente precisa ter políticas públicas prevendo daqui para frente esse tipo de situação. Não dá para a gente passar por isso novamente sem nenhum tipo de preparo, né? Sim. A gente falou aqui de contingência, né? Que é estar preparado para as eventualidades que, como a gente colocou na abertura do programa, nem são tão eventualidades, a gente sabe que vai acontecer. Isso são estudos científicos, aí eu recebo sempre a revista da FAPESP e eles falando que a gente está vivendo os dias mais quentes aí dos últimos 100 anos, no ano passado 2023, e que vai ser recorrente, secas em vários locais, chuvas intensas em outros locais. Então, a gente, infelizmente, vai passar cada vez mais por isso e estar preparado é muito importante. Agora, como a doutora Juliana lembrou, a vacina é uma coisa que dá para se preparar. Imagina, você está num problema, numa enchente, aí não se vacinou contra tétano ou hepatite, aí é mais um agravante que poderia ser evitado. E o Brasil é referência, sempre foi em vacinação e temos que manter isto. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho, que eu tenho 20 perguntas aqui para esclarecer o máximo possível aí sobre esse tema, tá bom? Volto já já. Estamos de volta aqui falando sobre a questão das enchentes e as doenças que elas trazem. Infelizmente, elas estão cada vez mais recorrentes e com as mudanças climáticas, elas vão aumentar, é o que dizem os cientistas. A gente vê aí a questão do Rio Grande do Sul, mas isso é uma questão para o Brasil todo e para o mundo inteiro para enfrentar essas questões. Eu vou voltar aqui com a Juliana Terzi Maricato, que é especialista em virologia e estava explicando para a gente sobre as principais doenças, quando acontecem essas enchentes. Como utilidade pública, Juliana, o que a gente pode falar quando a pessoa entra em contato com a enchente, aí mistura a água do esgoto, enfim, né? Quais as primeiras ações? Bom, primeiramente a gente precisa ver o nível de exposição, né? Se essa pessoa não tem nenhum ferimento exposto, se ela puder entrar com botas, assim, quem puder se preparar, né, para enfrentar alguma situação de resgate, enfim, usar pelo menos botas, tentar não ingerir a água da enchente, mas uma vez que aconteceu o contato,
a melhor coisa é a higienização de todos os locais. Então, tomar um banho com água, lavar muito bem com água e sabão, primeiramente, para poder tentar eliminar ali os micro-organismos da superfície, né, da superfície de contato e evitar ingerir de qualquer maneira as águas da enchente. E os protocolos, assim, nesses casos, doutora, porque, claro, tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, mas pode ocorrer em algumas comunidades e outras não, né? Que acontece nas metrópoles, acontece muito essas questões, né? Quais seriam esses protocolos? A senhora falou da vacinação, né? Mas talvez um monitoramento também dessa população mais constante pelo SUS. Com certeza. Com certeza, essa população são as chamadas populações vulneráveis. Então, com certeza, o SUS precisa estar de olho nas áreas, tanto, né, no ambiente onde essa população vive, quanto na própria saúde da população. E é isso que a gente chama de uma só saúde, né? Então, a gente olhar o entorno de onde vivem aquelas pessoas para saber quais são os riscos em termos de doenças infecto-contagiosas que elas estão ali correndo, né? Uhum. Então, quem mora perto de córregos, de locais sem muito saneamento básico e tratamento de água. E isso não só nas grandes cidades, eu acho que ainda talvez seja mais fácil, mas tem todas as populações que ficam em locais de difícil acesso, onde Sim. é muito difícil chegar com medicamentos e vacinas, enfim. Então, assim, tudo isso precisa ser olhado, né? O ambiente integrado com aquela população. Eu queria que a senhora repetisse quais são as principais doenças que vêm com as enchentes e quais têm vacina e quais não têm, porque a senhora trabalha com virologia e depois, no segundo momento, se existem pesquisas, porque com a pandemia, né, a vacina foi tão rápida, né, e se existe alguma que ainda não tem vacina e pode ter no futuro, enfim, faz um apanhado aí da vacina e das principais doenças. Certo, então, a gente tem as hepatites, tem algumas hepatites, as principais, como a hepatite A, a gente tem vacinas, hepatite B, a gente tem vacinas para rotavírus, para o vibrião da cólera, né, para a doença, para a bactéria que causa a doença cólera, mas essa vacina, ela não faz parte do calendário nacional de vacinação. Uhum. Ela é uma vacina que ela é disponibilizada só para áreas endêmicas. Então, talvez, nessa situação de enchente, se começar a aumentar o número de casos, nessas regiões mais suscetíveis a enchentes ou com histórico de enchentes, seja interessante abrir-se mão da vacina da cólera para essas regiões. Leptospirose é essa doença que eu mencionei, que ela é transmitida pela urina, principalmente desses ratazanas, né, que vivem no esgoto. É uma doença bacteriana, acredito que não tenha vacina disponível para a leptospirose. E aí a gente tem um conjunto de doenças e as enterobacterioses. Então, para algumas que são o quê? Doenças intestinais, gastroenterites, por exemplo, causadas por bactérias especializadas em lesionar e causar danos no trato gastrointestinal. Elas são adquiridas principalmente pela ingestão de água contaminada ou alimentos contaminados, que é uma consequência que a gente espera já quando você tem uma região afetada por uma enchente. Então, Escherichia coli, salmonella, entre outras bactérias. A gente não existem vacinas disponíveis para todas, mas sim existem medicamentos e existem também inúmeras pesquisas lá no próprio edifício de pesquisa onde eu trabalho. Tem muita gente pesquisando quais seriam as novas aplicações, novas vacinas e medicamentos para, por exemplo, enterobacterioses, né? Doenças causadas por bactérias gastrointestinais. Isso, assim, falando de maneira geral, daqueles micro-organismos, daquelas bactérias e vírus que causam doenças que vêm com a enchente. Mas a gente não pode esquecer que o ambiente ali também foi modificado, foi afetado.
e as condições ali estão bastante precárias. Então, uma outra consequência são aumentos de outros tipos de doenças, como as arboviroses, cujo melhor exemplo e mais conhecido é a dengue. Então, a gente pode sim ter um surto de dengue ali como consequência, num segundo momento. Muita água empoçada. Muita também. água empoçada, muito local sem acesso para você tirar todas aqueles inúmeros criadores potenciais, onde vai ficar água parada. A dengue a gente tem a vacina, só que essa vacina está disponível só para uma faixa etária específica. Não temos vacinas disponíveis para quem tem mais de 60 anos, por exemplo, no momento, mas sim, o Butantan está trabalhando nisso. Logo mais, eles já estão na fase final, então logo mais a gente vai ter uma vacina do Butantan disponível para dengue. Mas, por enquanto, é restrita ainda a população para a qual essa vacina está disponível. Só que a gente tem a prevenção. Então, por que não todo mundo tentar usar repelente, se proteger dos mosquitos, fazer mutirões para exterminar os criadouros, porque a dengue, assim como outras arboviroses, que também são transmitidas pelos mesmos tipos de mosquitos, né, como zika, chikungunya, são doenças que podem surgir, sim, num segundo momento, com uma maior incidência nessas regiões. Muito interessante. Eu me lembro de, com essa tragédia no Rio Grande do Sul, ler matéria que o Brasil gastou, eu vou ver se eu acho aqui, mas eu não sei se é na última década, foram alguns trilhões de dólares ou reais, mas assim, trilhões, gente, é muito dinheiro. Com tragédias, né? Então, assim, é muito dinheiro que se gasta, então por isso que o planejamento é muito importante. Muito importante. Aqui na Assembleia nós temos uma frente parlamentar que, sobre as questões climáticas, que ela é coordenada pelo deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. E deixa eu ver se eu acho aqui o nome completo. Frente Parlamentar pela Prevenção e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas nas Cidades e Núcleos Urbanos. Funciona aqui na Assembleia. Aliás, o presidente da ABES, que a gente está conversando aqui, também está convidado para participar, né? É claro que o convite oficial é por meio do parlamentar, mas todos podem vir, porque a Frente Parlamentar ela envolve a sociedade civil, especialistas, para que debatam e aí saiam trabalhos, políticas públicas. E é nesse sentido, viu, Luiz, que eu volto com você então para falar um pouco do trabalho da ABES, porque vocês têm várias câmaras, né? Queria que você explicasse como que é a intervenção de vocês, que indiretamente acabam ajudando muito a sociedade com os estudos e com essas intervenções que vocês fazem. Então, Jeremias, a ABES tem 17 câmaras temáticas na ABES nacional, né, que envolve o Brasil inteiro. E essas câmaras temáticas, e uma delas é de mudanças climáticas, são exatamente para discussão de questões técnicas, né? A ABES ela tem, historicamente, o Congresso Nacional, que é bianual, e que nesses congressos a gente discute todos os temas que envolvem o saneamento e o meio ambiente, né? E o saneamento a gente fala dos 4 pilares: água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos, e as questões ambientais, né? Nós temos também uma câmara temática de meio ambiente que discute exatamente isso. E quando a gente vai para as mudanças climáticas, é muito difícil a gente prever as ocorrências, porque a gente não tem histórico e a gente vê que a gente sabe que vai ocorrer em algum lugar, a gente não sabe exatamente quando, a gente consegue, de alguma maneira, ter uma previsão com 1, 2 meses de antecedência, não mais que isso, né? Mas e muitas vezes nem isso. E o que a gente defende é que a gente tenha planos de contingências, né? A gente esteja preparado para eventuais ocorrências. O que ocorreu no Rio Grande do Sul teve um sinal no ano passado, né? Acho que no mês de agosto ou setembro, que já teve uma chuva bastante importante lá, já teve, inclusive, cidades totalmente inundadas, né? Não daria para imaginar que ia ocorrer alguns meses depois, mas o que é importante é que tivemos uma ocorrência importante. Então, o que foi feito? O que a gente pode fazer para mitigar eventual ocorrência futura, né?
A gente sabe que, por exemplo, em São Paulo, quando ocorreu chuva intensa em São Sebastião, nas praias, né, que alagou tudo, muita gente morreu, tiveram algumas ações que foram preventivas para a ocorrência seguinte, né, com os alarmes, tentando tirar as pessoas, que é o que a Defesa Civil faz muito bem, de tentar tirar as pessoas quando a gente está com uma eminência de risco, né? Então, acho que é isso que é importante. E a ABS, nesse sentido, ela discute todos os pilares e os principais itens que envolvem o saneamento e o meio ambiente. E as mudanças climáticas é um tema que está virando recorrente, infelizmente, né? A gente fala de precipitações de chuva, mas a gente tem o contrário, né? Nós temos escassez hídrica, temos também calor excessivo, tem muita gente no mundo morrendo por calor excessivo, né? Acho que ano passado, ano retrasado, tivemos uma ocorrência enorme na Europa, e principalmente o pessoal idoso, né, que não se hidrata adequadamente, acaba morrendo pelo calor, né? Então, a gente tem que ficar atento, primeiro, em tentar mitigar as ocorrências. E, em segundo, como a gente pode atuar para prevenir. E o aquecimento global é uma realidade no nosso entendimento e a gente precisa trabalhar com isso, né? E ano que vem teremos a COP30, né, que será em Belém do Pará, no final de novembro de 24, de 25. Então, que também vai discutir essas ocorrências, e a AB está sempre colaborando tecnicamente, como eu falei, a gente está cobrindo todas as áreas de discussão no saneamento ambiental. Ô Luiz, você falou dos 4 pilares, eu guardei aí a questão dos resíduos sólidos, a questão climática. O que você pode falar dentro do tema que a gente está falando de mudanças climáticas, que trazem muitas chuvas e com elas as doenças, e a questão da contingência, que nada mais é do que um planejamento para enfrentar questões que podem até ser esperadas, mas a gente não sabe quando vai ocorrer uma forte chuva, como ocorreu ali no litoral paulista, que choveu... eu me lembro, acho que era 70 milímetros no dia, uma coisa que foi uma coisa muito fora do normal. Enfim, o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. O que você vê que dá para trabalhar nesses 4 pilares? O que você vê que a gente está andando bem, melhorando, seja nas metrópoles ou nos municípios? E o que a gente precisa melhorar principalmente? Você falou da questão dos resíduos sólidos. Fico pensando também na questão do lixo, porque numa grande enchente, se você não tem um local adequado, aquele lixo também, além do esgoto, ele começa a boiar e começa a ir para um lugar que não tem para onde ir, né? Eu sei que a gente tem só mais 5 minutos, mas dá um apanhado geral, o que a gente pode construir de políticas públicas, de debate, para que a gente fique mais atento na questão climática e evite aí essas grandes enchentes, ou minimize, né? Então, de forma resumida, né, Jeremias, eu acho que o que a gente precisa pensar é no coletivo sempre, né? E a questão da geração de resíduos, a disposição adequada de resíduos, a questão da universalização do saneamento com água e esgoto para toda a população, que é uma das metas do novo marco regulatório, que tanto como água e esgoto, a gente tenha, em 2033, quase que 100% de água e 90% de esgoto coletado e tratado. A parte que você falou de resíduos, a gente precisa ter uma conscientização dos gestores públicos para o saneamento, e aí envolve o resíduo. A população precisa ser conscientizada. Eu defendo que a educação ambiental é fundamental na formação das novas gerações, que se a gente tiver novas gerações conscientes, fica muito mais fácil da gente mostrar o valor que é de ter o saneamento adequado para a municipalidade, para todos os munícipes e usuários. Então, acho que, de maneira geral, se a gente fizer a lição de casa adequada, o meio ambiente vai ser beneficiado, e a contribuição para eventuais crises de mudanças climáticas são menores, né? Então, de forma bem sintética, eu acho que o gestor público precisa estar consciente da responsabilidade que é ter um saneamento adequado.
Muito bem, a gente está caminhando para o final, mas deixa eu passar para a Juliana, ela já falou aqui da questão da vacinação, já falou dos protocolos públicos, enfim, das principais doenças, mas Juliana, o que a gente pode complementar? Principalmente, você é da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, você é uma pesquisadora internacional, fala para a gente aí, não sei, na área da tecnologia, que se a gente pode contar com alguma coisa, e um pouco do trabalho da Unifesp também, que é tão importante, né, na área da pesquisa, né? Vocês fazem o que está no âmbito de vocês, né, para trazer para a população o máximo de tecnologia e de ciência possível, né? Sim, nossa Universidade Federal de São Paulo tem inúmeras linhas de pesquisa com relação às prevenções de doenças. Então, é uma universidade que engloba a Escola Paulista de Medicina, a qual é totalmente dedicada à saúde, né, humana. Então, a gente está recentemente tivemos um simpósio dos 90 anos da Escola Paulista de Medicina, onde nós discutimos muito essa maneira integrada, né, de lidar com a saúde humana, inclusive analisando fatores climáticos, ambientais e também aqueles relacionados diretamente ao homem e à sua saúde. E uma coisa muito interessante, até que o Luiz falou, é do impacto do calor na saúde humana. Então, voltando a falar das linhas de pesquisa, a gente tem um projeto que visa investigar os impactos do aquecimento global em vários aspectos da saúde humana, porque não é só indiretamente por meio do aumento de proliferação dos vetores virais, por exemplo, dos mosquitos que transmitem os vírus. Não é só dessa forma, não é só no aumento de proliferação de bactérias que são transmitidas numa situação de enchente, mas o calor ele pode impactar diretamente a saúde humana, como o Luiz falou. Então, por exemplo, o aumento de 1 grau na temperatura externa, ele impacta em 5% o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares na população. Então, isso é muito importante. Lá na Escola Paulista, e na Unifesp, né, a gente está numa frente para estudar esses aspectos. Então, quais são os aspectos do aquecimento global nas doenças infecto-contagiosas, nas doenças cardíacas, nas doenças neurológicas, que é o que a gente também, por incrível que pareça, há um impacto. O calor, assim como outros tipos de estímulos, são estímulos que estressam, né, o nosso organismo, e com isso eles impactam no sistema imunológico, né, em toda a saúde como um todo. Não, você lembrou uma questão fundamental que o Luiz já tinha trazido, que e você falou também da ONU, né, de olhar a questão da saúde, até você falou um nome interessante, como é que era? Uma Só Saúde, ou One Health, do inglês. One Health, uma só saúde, né, que é um jeito diferente de olhar para a saúde. E nós conversamos aqui com ambientalistas também, que disseram que, no caso da capital paulista também, o aquecimento na capital ele é maior do que a média global. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar para isso. O Luiz trouxe aqui no começo do programa falando sobre o plantio de árvores, né? Ou seja, está tudo muito integrado, muito, né? E as doenças, talvez essas que a gente está tratando aqui de enchentes, ela é um trecho, um pedaço, né? Mas o próprio aquecimento também pode trazer doenças até cardiológicas, ou seja, são impactos muito importantes e precisam ser estudados. Eu queria que você falasse já para terminar, então, como é que é essa questão de uma única saúde, outros aspectos de estudo, né, que deve se valer para políticas públicas também, para ter um olhar abrangente de impactos, até porque política pública ela sempre tem que dar 2, 3 passos atrás e ver de onde vem o problema, exatamente, né? Não adianta você só fazer uma contenção da enchente se talvez o problema esteja lá atrás com aquecimentos e outras questões, né? É isso que Uma Só Saúde olha. É isso que Uma Só Saúde olha, e não adianta mais a gente estar preparado para enfrentar uma pandemia. Por que não a gente tentar mitigar ou minimizar o aparecimento ou o impacto de uma pandemia? E para isso a gente não precisa só da Unifesp ou da Escola Paulista de Medicina, a gente precisa de todos os institutos climáticos, de saneamento básico, ambientais, de ter uma interligação entre eles, um compartilhamento de dados, um monitoramento integrado,
há exemplo de alguns outros países que já fazem isso. Acho que a inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico podem ajudar muito nisso. Então, a área da saúde, ela tem que estar interligada com todas as outras. Sim, sim. Exatamente. A gente trouxe recentemente aqui, visitaram a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representantes do Estado de Israel, que tem alguma tecnologia, e de um outro país também, que tem tecnologias muito especializadas, eu não lembro o nome do país agora, nesses aspectos, né? Então, se eu não me engano, é a Irlanda. Porque eles enfrentam muitas enchentes, e aí houve um longo debate sobre isso aqui também na LESP, que você pode participar, como a gente já colocou aqui, nós temos uma frente parlamentar que trata deste tema também. Queria agradecer bastante a Juliana Terzi Maricato, especialista em virologia, coloca ela lá no Google lá para você saber mais, ela tem muito trabalho publicado, tem uma experiência internacional sobre virologia e durante a pandemia foi muito requisitada e acho que ainda vai ser, porque são temas recorrentes. Obrigado, viu, Juliana, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, espero ter ajudado um pouco ao esclarecimento das dúvidas, né? Ótimo. E agradecer também o Luiz Pladeval, que é o presidente da ABS São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Precisa vir um dia pessoalmente aqui para a gente ter uma conversa longa aqui sobre esse tema que é muito legal, viu, Luiz? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jeremias. Eu queria dizer que eu já tive aí numa outra oportunidade, pessoalmente, não foi contigo, mas eu já tive pessoalmente na LESP. Eu queria aqui aproveitar e falar da importância da pesquisa científica, né? Parabenizar a Unifesp, a doutora Juliana, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, que sem ciência a gente realmente não consegue evoluir. Nós, da ABS, temos muitos cientistas que participam, atuam com a gente. É fundamental, porque sem a base, a gente não consegue planejar, e os cientistas dão para a gente os caminhos para o planejamento futuro. Então, mais uma vez, eu agradeço a LESP e a LESP em Pauta, estamos sempre à disposição aqui na Aves para colaborar com esse tema que é tão rico e importante para a sociedade. E é o nosso papel trazer sempre esse tema aí que às vezes você não vê na mídia tradicional, mas você vê aqui na LESP e tem valido muito para muitos estudantes, cientistas, professores, que o debate aqui é sempre amplo, aberto e recorrente sobre esses temas. Muito obrigado por você mandar essa sugestão. Acompanhe esta nossa programação também no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.